Olá, queridos alunos. Vamos então a mais uma aula nossa de biologia. Então, aula de biologia, professora Keila. Nosso tema é reprodução e desenvolvimento embrionário. E o conteúdo dessa aula são os tipos de reprodução. O que nós vamos identificar, né? O nosso objetivo é identificar os tipos de reprodução, compreender os mecanismos envolvidos, como ocorrem essas reproduções e compreender a importância da reprodução para a manutenção e a diversidade das várias formas de vida. Então vamos lá. Aqui, tipos de reprodução, que é o conteúdo da nossa aula, nós temos já algumas imagens que estão relacionadas à produção. Primeiro, nós temos aqui uma planária se dividindo, né, um tipo de reprodução. O espermatozoide encontra o óvulo e aqui brotos, que também é um tipo de reprodução. Vamos entender o que é a reprodução. A reprodução é fundamental para a perpetuação das espécies, uma vez que os seres vivos surgem a partir de outros seres vivos iguais a eles por meio desse processo. Então, é um mecanismo que vai manter a espécie, né, um dando origem ao outro. O conhecimento do ciclo reprodutivo dos seres vivos permite o desenvolvimento de estratégias e medidas para evitar a extinção das espécies. Conhecer como eles se reproduzem é importante para preservar a espécie. Mais imagens relacionadas à reprodução, né? Espermatozoide e óvulo, divisão aqui, celular, brotamento. Aqui, no caso dos que tem filhotes, né? O cuidado com a prole está relacionado com o desenvolvimento. Um casal, vamos dizer assim, que representa a reprodução sexuada, e também as plantas, né? Que tem um ciclo reprodutivo. Ainda sobre a reprodução, nós continuamos assim. Uma das características que melhor distingue os seres vivos da matéria bruta é a sua capacidade de se reproduzir. Então, lá no início, quando nós estudamos as características dos seres vivos, uma das características dos seres vivos é a reprodução, a capacidade de se reproduzir. É através da reprodução que cada espécie garante a sobrevivência, gerando novos indivíduos que substituem aqueles mortos por predadores ou doenças ou por envelhecimento. Então, tem ainda aquela frase, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Então, naturalmente, alguns indivíduos vão morrer e outros precisam ocupar o lugar, então aí a necessidade da reprodução. É através da reprodução que o indivíduo transmite suas características para os seus descendentes. Vamos dizer como ocorre essa transferência, né? Porque que o filho é igual ao pai, ou parecido com o pai, ou parecido com a mãe, ou no caso da reprodução sexuada e assexuada, eles acabam sendo idênticos. Ainda temos a diversidade dos seres vivos reflete-se na forma de reprodução do organismo. Então, a diversidade, a variedade de organismos vivos está relacionado com a reprodução, com as formas de reprodução, que nós vamos ver em cada tipo. E pode-se encontrar inúmeros tipos de reprodução, que são agrupados em duas categorias principais, que são a reprodução sexuada e a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Nós vamos estudar esses dois tipos. A reprodução, olha, os tipos de reprodução, aqui nós temos reprodução assexuada e sexuada. A reprodução assexuada não há a troca de material genético e o organismo filho é geneticamente idêntico ao organismo que gerou. Geneticamente, eles têm o mesmo gene, o mesmo DNA. Na reprodução sexuada, não há envolvimento de gametas, não tem gametas, que são óvulos e espermatozoides, por exemplo. O que impede a variabilidade genética, porque não tem essa troca, vem metade do pai e metade da mãe. Esse tipo de reprodução é relativamente simples, muito mais rápida do que a reprodução sexuada e gera organismos idênticos àqueles que o originaram. Aqui nós temos alguns tipos, né, os processos mais comuns de reprodução assexuada: bipartição, gemulação, divisão múltipla, multiplicação vegetativa, partenogênese, esporulação, fragmentação. Nós vamos ver esses tipos. Primeiro,
na reprodução sexuada, vamos ver o tipo da divisão binária. É também chamada de bipartição, ou fissão, ou cisparidade. É a mesma coisa. É o modelo de reprodução em que o indivíduo divide-se ao meio pelo processo de mitose, divisão celular que nós estudamos anteriormente, dando origem a um descendente idêntico. Esse processo de reprodução é comum, por exemplo, nas bactérias e nos protozoários. Aqui nós temos a representação. A célula mãe, isso daqui é uma bactéria, ela começa a sofrer a bipartição, né, se dividir em duas, e aí nós temos as duas células filhas. Essas duas células filhas é idêntica à mãe porque foi uma divisão que ocorreu da mãe. Aqui é um protozoário e a mesma situação, tem uma única célula, essa célula começa a sofrer o processo de divisão, olha só, núcleo, citoplasma se dividindo, e então temos duas novas células. Outro processo é o brotamento. É um tipo de reprodução assexuada e acontece assim. Os brotos surgem na superfície de um organismo e formam outro indivíduo. Esse broto pode soltar-se ou permanecer conectado ao organismo adulto, o que ocasiona a formação de colônias. Se ele ficar grudado, vai se tornar uma colônia. Se ele se soltar, vai dar origem a um novo indivíduo. A reprodução por brotamento ocorre com frequência nos quinidários e também pode ocorrer em espécies de plantas. Em plantas a gente já viu, quando a gente pega um galhozinho lá, um brotinho, olha aqui, esse aqui é um exemplo de uma esponja. Ela forma o brotozinho aqui, depois ele se desprende e é um novo indivíduo, esse daqui. Nesse daqui ocorre a formação de colônias. É comum em fungos também. Eles formam esses brotinhos, ó, e eles vão ficando, se mantendo ali grudados, né? Não se separa e vai para outra região, porque é uma colônia, né? Então, eles se mantêm ali. Aqui também um outro exemplo de reprodução por brotamento, esse é uma hidra, né? E aí o brotinho se forma, depois ele se desprende e vai dar origem a um novo indivíduo. É uma reprodução bem simples. Outra forma de reprodução é a esporulação. No processo de reprodução por esporulação, são formadas células reprodutoras especializadas que são liberadas e germinam quando encontram um ambiente favorável. Essas células denominadas de esporos são capazes de gerar outro indivíduo. A produção de esporos é observada em fungos, algas e protozoários. Aqui nós temos um exemplo bem legal que é dos fungos. Aqui, o mofo, se a gente for olhar o microscópio, ele parece essa árvorezinha aqui, né? Que tem esses pontinhos aqui que são os esporos. Esses esporos, eles ficam dentro dessa bolsinha que é chamada de esporângio. E aí, quando eles são liberados, ficam na outra superfície. Se a outra superfície for favorável, então eles vão germinar e dar origem a um novo indivíduo. Eles são leves e podem ser carregados também pelo vento. Algumas plantas, como samambaias, também têm a reprodução por esporos. Olha só, aqueles pontinhos pretos que tem atrás das folhas são os esporos, aqui ó. E aí, quando eles são liberados, ele vai germinar e dar origem já a uma nova planta, certo? Outro tipo de reprodução é a fragmentação. Um novo indivíduo forma-se a partir de fragmento do outro. Esse processo é comum em invertebrados e pode ser observado em algumas planárias. Aqui temos uma planária, ela foi cortada em 3 partes e aí vai ocorrer a regeneração. Essa parte vai regenerar o restante do corpo. Essa parte do meio vai regenerar a cabeça e mais a cauda. Essa aqui que só tem a cauda vai regenerar toda essa parte. As estrelas do mar também são exemplos de reprodução por regeneração, desde que o corte tem que pegar uma parte central aqui. Se o corte fosse aqui, só esse pedacinho aqui não daria origem a uma nova espécie, mas pegando aqui, ela vai dar origem a nova espécie. Por quê? Porque tem que pegar uma grande quantidade de tecidos de cada órgão para produzir esses novos órgãos novamente. E as esponjas também, olha, ela se for fragmentada,
Ó, a esponja toda desgastada, degenerada, e aí ela pode se reconstruir e formar uma nova esponjinha. Agora temos outro tipo, que é a propagação vegetativa. Semelhante à fragmentação, entretanto, é típica das plantas. Isso a gente faz comumente na prática, às vezes a gente nem percebe quando a gente faz as benditas mudas. Nesse processo, um pedaço de caule ou raiz é suficiente para dar origem a outro indivíduo. Como exemplo de organismos que se reproduzem por propagação vegetativa, nós temos a bananeira e a cana-de-açúcar, mas temos outros ainda. Aqui a gente tem vários exemplos de como pode ser essa propagação vegetativa e trazendo para a prática, já tem várias interferências do homem nesse processo. Olha só, quando a batatinha brota lá dentro da geladeira, se você colocar ela no local apropriado, com nutrientes, terra e tal, ela vai germinar e vai dar origem a outro indivíduo, tá? Aqui tem o exemplo das estaca, que você pega, olha só, faz um corte de uma determinada parte da planta, que é o galho, seria a muda, e aí você coloca aqui e ela vai então germinar, vai produzir raiz e as outras estruturas. Aqui também exemplo de estaca, ó. Ela começa a produzir primeiro raiz, primeiro as raízes, depois as folhas e vai dar origem a um novo indivíduo. Tem essa reprodução por mergulha. O que acontece? É comum, por exemplo, no morango, esse caule dele se deita em contato com o solo, ele começa a produzir raiz, então vai surgir aqui uma nova planta. Você pode se desmembrar. E também tem o caso da enxertia, né, que você pode pegar um pedaço de uma planta do seu interesse e colocar, né, enxertar, como fala, né, fazer uma abertura e colocar dentro da outra. E temos vários exemplos dessa enxertia por garfo, né, que você faz esse corte e coloca, tem por borbulha, que você coloca aqui do lado mais de fora, e também tem por encosto, que você vai encostar e fazer uma amarração. Isso tudo está relacionado à propagação vegetativa, a capacidade da planta regenerar, produzir as partes, os órgãos necessários. Então, essas partes aqui, estaquia e enxertia, são práticas já utilizadas pelo homem para fazer a reprodução de plantas de interesse. Agora vamos à parternogênese, ainda é uma reprodução assexuada. Nesse tipo de reprodução, o gameta feminino é capaz de se desenvolver sem precisar do gameta masculino. Como ocorre? Como, por exemplo, os organismos que se reproduzem dessa forma, podemos citar as abelhas e algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. O caso das abelhas, ó. Tem aqui a abelha rainha, ela põe os ovos, o zangão, ele vai produzir espermatozoides. Aqui estão os ovos. Esses ovos, sem fecundar, ó, diretão aqui, vai dar origem a novos indivíduos que são o zangão. Esses ovos fecundados, ó, ovo mais espermatozoide, então esse daqui foi fecundado, vai dar origem às operárias e às abelhas. Essa aqui é a mesma representação, só que tem aqui o sinalzinho dos espermatozoides, olha só. Nesse ovo que não foi fecundado, ele vai, olha só, da rainha, ele vai gerar um indivíduo com só 16 cromossomos. Já o que foi fecundado, ele tem os 16 cromossomos da mãe, mais os 16 do pai, e vai formar indivíduos com 32 cromossomos. Então, tem uma diferença na quantidade de cromossomos dos indivíduos machos, que são o zangão, para os indivíduos fêmeas, né, que são as rainhas operárias. Agora vamos para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é muito mais complexa do que a reprodução assexuada, demandando um gasto maior de energia. Nesse tipo de reprodução, estão envolvidos dois indivíduos de cada espécie, um produz gameta masculino e outro produz gameta feminino. A união dos gametas dá origem a uma célula ovo, que a partir daí de processo de divisão celular, que nós vimos lá atrás, da mitose, e diferenciação, vai originar um novo indivíduo. Então, a principal característica da reprodução sexuada é a presença de gametas, né? Então, os óvulos, os espermatozoides e a fecundação. Ainda sobre agora a reprodução sexuada. Peraí, mudou. Não. Aqui. Esse tipo de reprodução acontece em muitos seres vivos, incluindo seres humanos. Os indivíduos
que nascem dessa reprodução são semelhantes, não são idênticos, gente, semelhantes aos pais, mas não chegam a ser idênticos. Já na reprodução assexuada, eles são idênticos, geneticamente falando. As vantagens desse tipo de reprodução é principalmente a diversidade genética, que é essa diversidade genética dos indivíduos que garante mais genes segregados na geração futura. O que é essa diversidade genética? É a troca, é a mistura do material genético. Vem um óvulo de uma pessoa, o espermatozoide de outra pessoa, e então vai ocorrer essa mistura de DNA. Na reprodução assexuada, isso não ocorre. Então, olha só, gameta masculino e feminino, fecundação e o zigoto que vai dar origem ao novo indivíduo. Então, o que acontece? Temos aqui, deixa eu ver onde que eu vou começar. Os gametas são produzidos, pra cá. Os gametas são produzidos pelo processo da meiose, que nós estudamos anteriormente. Então, teremos os gametas, espermatozoide e óvulo. Vai ocorrer a fecundação, que é a união dos dois gametas. Depois de ocorrer a fecundação, vai ocorrer outro tipo de divisão celular, que agora é a mitose. E aí, esse indivíduo vai sendo formado, né? Vai ocorrer a diferenciação e vai dar origem a um novo indivíduo, que é o embrião, vai se desenvolver e vai nascer o filho. Ok? Agora, vamos analisar a gametogênese. A gametogênese é um processo no qual são formados os gametas, por isso já o nome, gametogênese, onde são formados gametas masculinos e gametas femininos. A gametogênese, que leva à formação dos espermatozoides, é chamada de espermatogênese. Já a formação dos ovócitos, ou os ovos maduros, ocorre pelo processo de oogênese ou ovogênese, tá? Nessa imagem nós temos as duas representações simplificadas. Aqui uma célula com 46 cromossomos, ela sofre divisão, e porque isso é o processo da mitose, da meiose, foco. Aí ela vai se dividir, formar células com 23 cromossomos. Essa célula ainda vai passar por outra divisão e vai então formar os espermatozoides. Notem que eles têm só 23 cromossomos. A célula original, a célula mãe, tinha 46. O óvulo, a mesma coisa, tem uma célula com 46 cromossomos, vai se dividir, vai formar o primeiro corpúsculo, né, o ovócito, e com 23 cromossomos. Depois ele vai sofrer outra divisão e vai se manter com os 23 cromossomos. Esse é o processo chamado de ovulação, que vai formar então o óvulo pronto para ser fecundado. Então teremos o óvulo, cadê o óvulo? O óvulo com 23 cromossomos e o espermatozoide com 23 cromossomos. Quando os dois se juntarem, nós teremos o zigoto com 46 cromossomos. Vamos entender um pouco de cada caso. A espermatogênese é um processo de formação dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. Diferente da oogênese, a espermatogênese é contínua, olha só, durante a vida dos homens adultos. Desde que o homem começa na puberdade a produzir os espermatozoides, ele vai produzir para sempre, a não ser que tenha alguma interferência fisiológica ou outros problemas. Esse processo ocorre nos túbulos seminíferos, os quais estão envolvidos, enovelados no interior dos testículos, certo? Já a ovogênese ou a oogênese é um processo de formação dos óvulos, que são os gametas femininos. Esse processo ocorre no interior dos ovários e demora anos para se completar. Os ovócitos imaturos iniciam seu desenvolvimento na fase embrionária. Olha só, na fase embrionária, quando a menina ainda está lá no útero da mãe dela, bebê. Porém, seu completo desenvolvimento ocorre na puberdade. Então, quando ela chegar na puberdade, é que por volta dos 12 anos, né, que vai ocorrer a primeira menstruação, é quando os ovócitos secundários são liberados. Então, eles vão estar maduros e ocorre essa ovulação. Só é liberado normalmente, a cada ciclo, a cada mês. Então, qual a diferença?
Os gametas femininos, as mulheres já nascem com eles, porque eles começam a ser produzidos na fase embrionária. Quando chega na puberdade, eles só vão ser amadurecidos, que é a ovulação, e liberados. Já os gametas masculinos, o homem não nasce com eles, não. Começa a produzir na puberdade e aí vai produzir até o fim da vida normalmente. Agora a fecundação. A fecundação consiste na união entre os gametas, masculino e feminino. O zigoto ou a célula ovo é o resultado entre essa união e origina uma célula diploide, como nós vimos. Com isso, os descendentes apresentam características de cada progenitor. Seu material genético é constituído por metade dos cromossomos de origem materna e outra metade de origem paterna. Como assim? Se 23 dos meus cromossomos vieram do espermatozoide e 23 vieram do óvulo, então eu tenho metade do meu DNA eu herdei do meu pai e outra metade eu herdei da minha mãe. Na reprodução sexuada funciona assim. Agora vamos dar uma analisada na reprodução sexuada em plantas. Nós já vimos a propagação vegetativa, mas elas também apresentam reprodução sexuada. As plantas podem apresentar reprodução sexuada ou assexuada. No caso da reprodução sexuada, os gametas são produzidos nos gametângenos. Os gametas masculinos são os estames e os gametas femininos são os carpelos. A reprodução sexuada caracteriza-se pela transferência do grão de pólen para o sistema reprodutor das plantas, através da polinização. Então, como ocorre? A planta, ela geralmente produz os dois gametas, o masculino e o feminino. Aqui está o ovário, os óvulos estão lá dentro, que são os carpelos. E os estames, que são o pólen, olha aqui, eles estão aqui fora, nas pétalazinhas aqui da flor. Então, pode ocorrer a polinização direta, que o pólen cai aqui dentro do tubo e vai ocorrer a germinação, vai ocorrer a fecundação. A própria flor vai se fecundar, isso é chamado de autofecundação. Pode ocorrer a polinização indireta, olha só, tem duas flores num galho. O pólen da flor de cima cai na flor de baixo, com a ajuda de movimento, vento, alguma coisa assim. Então, essa é a polinização indireta. E tem a cruzada, porque elas pode estar em galhos mais distantes ou até mesmo em pés de plantas, mas em outros plantas diferentes, não ser na mesma planta, e aí o pólen de um é carregado para outra. Aí, essa polinização cruzada geralmente envolve a presença dos insetos, abelhas, borboletas, que ficam visitando as flores e então acabam carregando o pólen de uma para outra. A classificação da reprodução sexuada. Isso é bem legal, isso é bem interessante vocês prestarem atenção, porque vocês vão ver em conteúdos futuros. A reprodução sexuada pode ser classificada de várias formas. Quanto ao sexo, pode ser monóico ou dioico. O que isso significa? Monóico é quando os indivíduos têm capacidade de produzir tanto o gameta masculino como feminino. São os chamados hermafroditas. Dioico é quando tem sexo separado. Existe o organismo macho e o organismo fêmea. Também pode estar relacionado quanto à fecundação, se é interna ou externa. Fecundação interna, os gametas masculinos são colocados dentro do corpo da fêmea. Na fecundação externa, tanto os gametas masculinos como os femininos são colocados do lado de fora. E quanto ao desenvolvimento, que pode ser direto ou indireto, se for indireto, o óvulo vai dar origem a uma larva e depois ao indivíduo adulto. Não, errei. O desenvolvimento interno ou externo. O desenvolvimento interno, a fêmea geralmente carrega o embrião dentro do corpo dela, é a gestação. Se for externo, como ocorreu a fecundação externa, então esse indivíduo vai se desenvolver lá no ambiente, no ninho, por exemplo. Agora sim, o desenvolvimento direto e indireto. Se for direto, o filhote já nasce com as mesmas características do adulto. Se for indireto, ele nasce completamente diferente, é uma larva, e depois que ele vai se tornar com as características dos adultos.
Aqui, ó, no caso da fecundação externa, encontra-se os gametas no exterior do corpo, fora do ambiente. Na fecundação externa ocorre em sapos e peixes, por exemplo. Na fecundação interna, o encontro dos gametas é dentro do organismo. E a fecundação interna ocorre principalmente em mamíferos, aves e répteis. Vamos ver algumas imagens que traz aqui. A fecundação interna ou externa. Fecundação interna. Ocorre o acasalamento e os gametas masculinos são colocados dentro do corpo feminino. Na fecundação externa, olha só, tanto óvulos como espermatozoides são colocados fora do corpo, no ambiente, certo? As aves também têm fecundação interna. Aí nós temos desenvolvimento direto ou indireto. Desenvolvimento direto, aqui uma mulher grávida, ela está carregando um embrião dentro do corpo, interno, na verdade, desenvolvimento interno e externo. E a galinha aqui, ó, os ovos estão se reproduzindo fora do corpo, então é desenvolvimento externo. E agora, o desenvolvimento direto e indireto. Aqui nós temos a borboleta, tem a fase de larva. Então, isso é um desenvolvimento indireto, porque o ovo não nasce já direto da borboleta. E o desenvolvimento direto, nós temos aqui o pintinho, quando ele nasce do ovo, ele já tem as características de uma galinha, de um galo, só que precisa aumentar de tamanho. E nos mamíferos em geral também, né? Um bezerro nasce com as mesmas características do indivíduo adulto, ele só precisa aumentar de tamanho. Então é isso, gente. Nossa aula sobre reprodução termina aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem dúvida, perguntem para a professora de vocês e até a próxima aula.